Olá pessoal, bem-vindo aí mais uma videoaula. Nessa videoaula vamos falar sobre outra medida importante dentro da estatística descritiva, que são as medidas de ordenação, que são os quantis, fundamentalmente. Então a gente viu que dentro da estatística descritiva nós temos medidas de tendência central, média, moda, mediana, e agora temos medidas de ordenação. A ideia, fundamentalmente, das medidas de ordenação é dividir os dados em duas ou mais partes. Quando a gente fala dividir os dados em duas partes, a gente já fez isso com a mediana. Então, eu tenho aqui um conjunto de dados, vou colocar algum conjunto maior de dados aqui. Eu tenho aqui 17 dados. A gente sabe que a mediana divide esses dados em duas partes. Como eu tenho 17 dados, a mediana é o meu nono dado. A mediana está aqui dividindo os meus dados em duas partes. Essa parte e essa parte. Ora, mas eu posso dividir os meus dados em mais partes. Posso dividir aqui. Posso dividir aqui, posso dividir em mais partes aqui, ainda posso dividir aqui, posso dividir aqui, posso dividir aqui, posso dividir aqui. Olha, eu fui dividindo os meus dados em várias partes. No caso aqui, eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Posso dividir mais ainda. Posso dividir aqui, posso dividir aqui, posso dividir aqui, posso dividir aqui, 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 aqui. Fui dividindo, né, os meus dados. Então, eu estou dividindo os meus dados em duas ou mais partes. O que é mais comum é a gente dividir os dados em 4 partes. São os quartis, é o que de fato a gente vai discutir nessa videoaula de hoje. Mas é bom lembrar que os quantis, né, não necessariamente divide os dados só em 4 partes. Né? A gente vai discutir os quartis nessa aula, mas a gente tem os decis, eu estou dividindo os meus dados em 10 partes. E a gente tem os percentis, eu posso dividir os meus dados em 100 partes, tentando identificar o que está acontecendo em cada pequena parcela dos meus dados. A gente já está caminhando aqui para identificar um pouco o que está acontecendo com a dispersão desses dados. Mas, de fato, as dispersões a gente só vai discutir na próxima aula. Olha, então, falando agora mais especificamente do quartil, o quartil eu vou dividir o meu conjunto de dados em 4 partes. É óbvio que para eu dividir meu conjunto de dados em 4 partes, eu preciso achar o que a gente chama de quartis. São 3 quartis. As pessoas às vezes se enganam, porque 3 se eu estou dividindo em 4 partes. Olha, eu tenho aqui um conjunto de dados. Para eu dividir esse conjunto em 4 partes, eu preciso dividi-lo, achar um quartil que vai dividi-lo em 2 partes, e depois pegar essas 2 partes e dividir novamente. Aqui e aqui. Então, eu preciso achar 3 quartis. Aqui é o meu primeiro quartil, aqui é o meu segundo quartil, aqui é o meu terceiro quartil. Aí, eu estou dividindo os meus dados em 4 partes, achando os quartis 1, 2 e 3. É óbvio que o quartil 2 a gente já sabe calcular. O quartil 2 é que está dividindo o meu conjunto de dados em 2 partes. Então, esse quartil aqui está dividindo todo o meu conjunto de dados em 2 partes. Essa primeira parte e essa segunda parte. Então, o segundo quartil é a mediana. A gente já sabe calcular a mediana, achar o segundo quartil é tranquilinho. O primeiro quartil, vamos pegar aqui essa primeira parte aqui que a gente dividiu os dados. Pegando essa primeira parte, o que eu tenho? Que dividi-la novamente para ter 2 partes. Então, o primeiro quartil é a mediana dos valores inferiores
a mediana do conjunto de dados. Então, eu tenho aqui os valores inferiores, depois que eu descobri a mediana do meu conjunto de dados, e o meu primeiro quartil está dividindo esse conjunto de valores, essa primeira parte dos valores, em 2 novamente. Eu tenho aqui uma segunda parte de valores. E eu vou dividir essa segunda parte de valores, agora a parte superior dos valores, em 2 partes, achando aqui o meu terceiro quartil. Então, o meu terceiro quartil divide os valores superiores, depois que eu achei a mediana, em outros 2 conjuntos de dados. Como eu estou dividindo em 4 partes, é óbvio que é preciso pensar que cada quartil está dividindo todo o meu conjunto de dados em 4 partes iguais. Então, na primeira parte eu tenho 25% dos dados, aqui eu tenho mais 25% dos dados, ou seja, isso tudo aqui representa 50% dos dados, né? A mediana, que é o quartil 2, que está dividindo meus dados em 2 partes. Aqui eu tenho mais 25, aqui tem mais 25. Essa segunda parte aqui representa os outros 50% do meu conjunto de dados. Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho aqui um conjunto de dados que vai aí de 1 a 12, são 8 dados, né? Cada dado numa posição, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava posição. E eu quero calcular os quartis desse conjunto de dados. O meu quartil 2 é a minha mediana. Então, eu tenho que dividir os meus dados em 2 partes. A gente já sabe que a posição da mediana, vou relembrar aqui, ó, a posição da mediana é n mais 1 dividido por 2. N mais 1. Meu n, 8. 8 mais 1, 9. 9 dividido por 2, 4,5. A posição da mediana está ali entre a quarta e a quinta posição. Então, a minha mediana está aqui, ó, entre a quarta e a quinta posição. É a média desses 2 valores aqui, 7 e 8. O meu segundo quartil, que é a mediana, é 7,5. Ao dividir os meus dados aqui em 2 partes, né? Então eu tenho essa parte superior aqui e eu tenho essa parte inferior aqui, agora eu vou dividir essa segunda parte em duas partes novamente. O meu primeiro quartil, obviamente, quantos dados eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Sobraram 4 informações aqui. Se sobraram 4 informações, a posição desse primeiro quartil está, vamos pensar aqui, ó, que esse primeiro quartil ele é uma mediana desses valores. Se são 4, a posição aqui também n mais 1 dividido por 2. Se são 4, 4 mais 1, 5. 5 dividido por 2, 2,5. Né? Então, está ali entre a segunda e a terceira posição. Então, está aqui, né? Entre a segunda, vou colocar numa cor diferente aqui, né? Aqui, entre a segunda e a terceira posição. Obviamente, o meu primeiro quartil é a média aqui do 2 e do 4. Né? 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2. O meu primeiro quartil é 3. O meu próximo quartil, né, aqui é só lembrar que eu também estou dividindo, né, se daqui até o meu primeiro quartil, né, eu andei 2,5, eu vou dar mais 2,5 aqui, ó, vai estar o meu terceiro quartil, vai estar aqui entre a sexta e a sétima posição. O meu terceiro quartil é a média aqui entre o 9 e o 10. O meu terceiro quartil é 9,5, na posição 6,5. Vejamos este exemplo. Esse exercício pede-se para determinar a média, a mediana e a moda com relação à idade. Ora, então eu tenho aqui uma tabela. Nessa tabela
nós temos aqui um conjunto de pessoas, 15 pessoas, 28 pessoas, 40, 30, 20, 15, 10 e 5 pessoas. É uma tabela de distribuição de frequências que diz que 15 pessoas têm idade de 12 anos, 28 pessoas têm idade de 16 anos, 40 pessoas com idade de 20 anos e assim sucessivamente. Como nós estamos calculando com relação à idade aqui é o nosso XI. Obviamente, o número de pessoas é a nossa frequência, o nosso FI. A média, a gente já sabe calcular, né? A média é o somatório de XI vezes FI dividido pelo somatório de FI. Olha, o somatório de FI está aqui, né? A gente precisa somar aqui os valores 15, 28, 40, 30, 20, 15, 10 e 5. O somatório do FI vai ser 163. O que eu preciso agora é calcular aqui o somatório de XI vezes FI. Então, primeiro, eu preciso fazer a multiplicação de XI por FI para depois fazer o somatório, né? Preciso calcular 12 vezes 15, 16 vezes 28, 20 vezes 40, 24 vezes 30 e assim sucessivamente. Eu já coloquei aqui na tabela esse cálculo de XI vezes FI. E agora que a gente tem aqui 12 vezes 15 igual a 180, 16 vezes 28 igual a 448, 20 vezes 40 igual a 800, 720, 560, 480, 360 e 200. O que eu preciso fazer agora é o somatório disso, né? Do meu XI vezes FI. Esse valor aqui é o somatório de tudo isso aqui. Esse valor aqui 3.748. A minha média, então, é 3.748 dividido por 163, que dá 22,99, né? Podemos arredondar aqui, que dá 23 anos, né? Essa é a nossa média das idades. Então, eu tenho aqui uma distribuição de frequência com diferentes pessoas com diferentes idades, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e 40, ou seja, tem pessoas mais jovens, de 12 anos, aí, pessoas mais velhas com 40 anos. A média está dando 23 anos, né? Vamos calcular agora a mediana. Vou apagar esses dados para a gente calcular aqui a mediana. Como nós temos aqui uma tabela de distribuição de frequência, a gente sabe que para calcular a mediana, nesse caso, a gente tem que achar a frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? Eu tenho aqui 15 informações, 15 pessoas. Eu vou acumular essas 15 pessoas com 28 pessoas, depois com 40, depois com 30 e assim sucessivamente. Eu já coloquei aqui a tabela de frequência acumulada. No primeiro grupo de pessoas, nós temos 15 pessoas. Depois, 28 pessoas. 28 mais 15, 43 pessoas. 43 pessoas. Depois, mais 40. 40 mais 40, 83. Depois, mais 30, 113. Mais 20, 133. Mais 15, 148. Mais 10, 158. Por fim, mais 5. Chegamos aqui no nosso total de pessoas, 163 pessoas. A mediana é a informação que divide esse conjunto de valores ao meio. É importante, eu não falei isso antes, observar que os dados estão colocados aqui em ordem crescente. Se as idades não estivessem em ordem crescente, a gente teria que inicialmente colocar as idades em ordem crescente. Já está em ordem crescente no exercício, o que é uma facilidade.
Precisamos calcular, então, a posição da mediana. Estamos cansados de ver essa fórmula. N mais 1 dividido por 2 são 163 informações, dados, pessoas, mais 1 sobre 2. 163 mais 1, 164, dividido por 2, dá 82. Olha, significa, então, que a posição da mediana é o 82º número. Aonde está esse número? Está aqui na minha frequência acumulada. Então, o 82º número está aqui nesse conjunto de dados que já foram colocados em ordem. Significa, então, que a mediana é 20. Vou novamente apagar aqui as informações para a gente calcular a moda. A moda é fácil, não precisa nem fazer muito cálculo, né? A moda numa distribuição de frequência é sempre a maior frequência. A maior frequência é também 40. Se a maior frequência é aqui 40, a moda também é 20. A moda e a mediana, nesse caso, têm o mesmo valor. O que precisamos fazer agora é achar os quartis. Vou novamente apagar os dados aqui para a gente poder calcular e pensar nos quartis. Eu tenho aqui o conjunto de todos os dados. Eu tenho aqui o primeiro dado, até o último dado, aqui o dado número 163. Né? A gente sabe que o segundo quartil é a mediana. Beleza, já resolvemos o nosso problema do segundo quartil, que é a mediana, que é a posição número 82. Então, eu tenho aqui a primeira posição, aqui a última posição, a posição número 82. Divide os meus dados em duas partes. Aqui e aqui. Se eu tenho aqui um número 82, eu tenho aqui 81 dados. O número total de dados que eu tenho aqui é 81 e o número de dados que eu tenho aqui é 81. Ou seja, a posição 82 está dividindo o meu conjunto de dados em 81 primeiros dados e 81 outros dados. Eu preciso dividir esses 81 dados aqui no meio e aqui no meio. Vou fazer a mesma ideia. 81 mais 1 dividido por 2. Se eu tenho 81 dados, o 41º, 81 mais 2, 82 dividido por 2. Né? O 41º dado é o meu primeiro quartil. O 41º dado está aqui. Ó. O 41º dado está aqui, é 16. Né? O meu primeiro quartil é 16. O que acontece? Então, se eu estou pegando aqui o meu 41º dado, eu tenho 40 dados aqui, aqui o meu 41º, eu tenho mais 40, depois o meu 82º dado. Olha, aqui eu também tenho 40 e aqui eu também tenho 40. 82 mais 40 dá 122. Então, eu tenho aqui o dado na posição 123. 123, aqui, é a idade de 28. Então, o meu terceiro quartil é igual a 28. Colocando essas informações, então, os quartis, meu primeiro quartil é 16, o meu segundo quartil na posição 82, o meu segundo quartil é o número 20, aqui, né? O meu segundo quartil é a mediana, e o meu terceiro quartil são 28 anos. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.